Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao filme das grandes civilizações antigas. Esse filme é a junção dos 3 episódios completos de uma minissérie que tivemos aqui no canal sobre as civilizações pré-colombianas, que são os Incas, os Maias e os Aztecas. Eu fiz essa junção em um vídeo para ficar bem mais fácil de acompanhar esses 3 episódios. Gostaria de informá-los que sempre abaixo no minuto do vídeo vai estar mostrando um capítulo dizendo qual civilização estamos falando para que ninguém se perca. Então vai ficar um vídeo bem completo para vocês acompanharem. Eu espero que vocês gostem. E agora chega de enrolação e prepare sua pipoca. Um forte abraço, pessoal. A civilização Inca teve início no século 13 d.C., quando Manco Cápac, Mama Ocllo, irmãos e maridos emergiram no lago de Titicaca e fundaram a cidade de Cusco, que se tornou o centro político, cultural e religioso do Império Inca. Segundo a lenda, Inti, o deus do sol, enviou Manco Cápac e Mama Ocllo para estabelecerem uma sociedade exemplar e liderar seu povo. Os primeiros Incas enfrentaram desafios significativos, incluindo disputas territoriais e a necessidade de garantir recursos para sua crescente população. Ao longo do tempo, eles começaram a expandir seu território, não apenas por meios militares, mas por meio de alianças diplomáticas e casamentos estratégicos. No século XV, um líder inca chamado Pachacuti assumiu o trono. Ele foi responsável pela transformação do pequeno reino inca em um vasto império. Ele expandiu seus domínios através de conquistas militares, subjugando os povos vizinhos e incorporando suas terras e populações ao Império Inca. Pachacuti foi sucedido pelo seu filho Topa Inca Yapanqui, que continuou a expansão do império. Sob o seu governo, o Império Inca atingiu seu auge territorial, estendendo-se desde o Equador até o Chile e abrangendo grande parte dos Andes centrais. A organização social e política dos Incas era altamente centralizada e hierárquica. Aqui estão alguns pontos sobre essa estrutura social e política dos Incas. Em primeiro lugar, Sapa Inca. O imperador Inca, conhecido como Sapa Inca, era considerado um governante divino e possuía um status sagrado. Ele era o chefe supremo do império e exercia autoridade política, religiosa e militar. Em segundo lugar, a nobreza. Abaixo do Sapa Inca estava a nobreza, composta por membros da família real e nobres de linhagem importantes. Essa classe privilegiada tinha acesso a terras, riquezas e privilégios especiais. Alguns nobres ocupavam cargos administrativos e serviam como conselheiros do imperador. Em terceiro lugar, curacas. Os curacas eram líderes locais que governavam sobre regiões e comunidades específicas. Eles eram responsáveis pela coleta de tributos, pela manutenção da ordem e por implementar as políticas do império em áreas de influência. Alguns curacas eram membros da nobreza, enquanto outros eram escolhidos pelo governo central. A oligarquia dos quatro também era conhecida como os Quatro Suyus. Era um grupo de nobres influentes que exerciam um poder considerável no império. Eles representavam as 4 regiões do império, que são essas que estão aparecendo. Eles ajudavam na administração e na governança do império. Em quinto lugar, organização por Aylus. A sociedade Inca estava organizada em unidades familiares chamadas Aylus. Eles eram grupos de parentesco que viviam em comunidades agrícolas e trabalhavam juntos para o benefício mútuo. Eles compartilhavam terras, recursos e responsabilidades comunitárias. Em sexto lugar, Mitimais. Os Mitimais eram grupos de pessoas deslocadas de suas terras nativas e reassentadas em outras áreas do império. Esse tipo de procedimento servia a propósitos estratégicos como a difusão cultural e a garantia de lealdade ao império. Em sétimo lugar, administração e controle. O governo Inca exercia um forte controle centralizado sobre o império. Os governantes provinciais designados pelo imperador eram responsáveis pela administração local, coleta de tributos, manutenção da ordem e cumprimento das políticas imperiais. Em oitavo lugar, serviço e trabalho coletivo. Os Incas praticavam o Mitan, um sistema de trabalho coletivo obrigatório. Os homens adultos eram convocados a prestar serviços ao império, como a construção de estradas, edifícios e obras públicas. Esse trabalho era realizado em benefício de toda a comunidade. E em nono lugar, os escravos. Embora os Incas não dependessem fortemente da escravidão, eles capturavam prisioneiros de guerra e em algumas ocasiões prisioneiros ou criminosos locais eram forçados a trabalhar como escravos para o império. Os Incas desenvolveram avançadas tecnologias e técnicas de construção que foram impressionantes para a sua época. Em primeiro lugar, construção em pedra.
Os incas eram mestres na construção com pedras. Eles utilizavam pedras cortadas com precisão e as encaixavam perfeitamente sem a necessidade de argamassa. Suas estruturas eram construídas com grandes blocos de pedras que se encaixavam de forma tão precisa que uma lâmina de faca não conseguia passar entre elas. Em segundo lugar, Machu Picchu. Um dos exemplos mais famosos da arquitetura inca é Machu Picchu, uma cidade fortificada localizada no topo de uma montanha. Ela foi construída com pedras cortadas com precisão e possui um sistema de drenagem eficiente para evitar inundações. Machu Picchu é considerado uma obra-prima da engenharia inca. Terceiro lugar, terraços agrícolas. Os incas desenvolveram técnicas avançadas de engenharia agrícola para superar as dificuldades de cultivo nas montanhas. Eles construíram terraços agrícolas nas encostas das montanhas, criando áreas planas para a agricultura. Esses terraços eram projetados com um sistema de drenagem inteligente para evitar a erosão do solo. Em quarto lugar, estradas e pontes. A mais famosa é o Caminho Inca, que percorre aproximadamente 40 mil quilômetros. As estradas incas eram pavimentadas com pedras e contavam com pontes suspensas para atravessar os rios e vales. Em quinto lugar, aquedutos e canais de irrigação. Os incas eram especialistas em construções de sistemas de irrigação. Eles desenvolveram uma rede complexa de canais, aquedutos e reservatórios para transportar e armazenar águas para o uso agrícola. Em sexto lugar, arquitetura de templos e palácios. Os incas construíram templos e palácios impressionantes com pedras cortadas e polidas. Exemplos notáveis incluem o Templo do Sol em Cusco e o Corincancha, o templo principal dedicado ao deus do Sol. Em sétimo lugar, metalurgia. Os incas eram habilidosos na metalurgia, trabalhando com ouro, prata e cobre. Eles criavam objetos decorativos, joias e utensílios utilizando técnicas como fundição, soldagem e filigrana. Em oitavo lugar, sistemas de armazenamento. Para a conservação de alimentos, os incas construíram depósitos subterrâneos chamados colcas. Esses espaços eram escavados nas encostas das montanhas e tinham paredes de pedra para manter os alimentos frescos e secos. Em nono lugar, observatórios astronômicos. Os incas possuíam conhecimento avançado em astronomia. Eles construíram observatórios astronômicos como Intihuatana e Machu Picchu para observar e estudar os movimentos do Sol e das estrelas. A tecnologia e a arquitetura dos incas demonstram uma grande engenhosidade e habilidade, permitindo criar estruturas duráveis e funcionais que ainda fascinam e impressionam até os dias atuais. A economia dos incas era baseada principalmente na agricultura, sendo uma sociedade agrária altamente desenvolvida. Aqui estão alguns pontos. O primeiro deles seria agricultura em terraços. Os incas desenvolveram uma técnica de construção de terraços agrícolas nas encostas das montanhas. Esses terraços criavam áreas planas para o cultivo de uma variedade de alimentos como batatas, milho, quinoa, feijão, abóbora e muito mais. Eles também implementaram um sofisticado sistema de irrigação para fornecer a água aos terraços. Em segundo lugar, o sistema de Mitan. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema que citamos acima. A economia inca era baseada em um sistema de trabalho obrigatório chamado Mitan, onde os homens adultos eram convocados a trabalhar em projetos governamentais, como a construção de estradas, canais de irrigação, palácios e templos. Essa mão de obra coletiva era organizada em comunidades e o trabalho era distribuído de forma justa entre os membros. Em terceiro lugar, trocas e tributos. O sistema econômico dos incas incluía um pagamento de tributos pelos povos conquistados. As comunidades locais eram obrigadas a fornecer alimentos, tecidos, metais preciosos e outros recursos para o império. Em troca, o império fornecia proteção e recursos adicionais quando necessário. Em quarto lugar, trocas comerciais. Os incas mantinham um sistema de trocas comerciais dentro do império. Eles tinham um sistema de estradas bem desenvolvido, como o Caminho Inca, que facilitava o transporte de mercadorias entre as diferentes regiões. Além disso, as feiras comerciais eram organizadas regularmente para permitir a troca de produtos entre as comunidades. Em quinto lugar, controle estatal sobre a produção. O Estado Inca exercia um controle significativo sobre a produção e distribuição de bens. Os governantes incas determinavam a necessidade da população e supervisionavam a produção agrícola, a criação de animais e a manufatura de produtos como tecidos e metais. Em sexto lugar, sistema de troca de trabalho. Além de Mitan, os incas tinham um sistema de troca de trabalho chamado Ani. Nesse sistema, as famílias ajudavam umas às outras em tarefas agrícolas, construção de casas e outras atividades. Essa troca de trabalho fortalecia os laços comunitários e ajudava a garantir a prosperidade de todos.
A economia dos Incas era altamente organizada e centralizada, com foco principal na agricultura e na produção de alimentos para sustentar o seu império e sua população. Sua engenhosidade na agricultura e sistemas de armazenamento contribuiu para o sucesso e a sustentabilidade de sua sociedade. A religião desempenhou um papel central na vida dos Incas, e a sua mitologia era uma parte importante de sua cosmovisão. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a religião e mitologia dos Incas. Em primeiro lugar, Inti. Inti era o deus supremo dos Incas, associado ao Sol. Ele era considerado o ancestral do povo Inca e a fonte de vida e energia. O culto ao Sol, conhecido como Inti Raymi, era uma das principais celebrações religiosas dos Incas. Em segundo lugar, Viracocha. Essa era outra divindade importante na mitologia inca. Ele era considerado o criador do mundo e o deus da civilização. Ele era frequentemente representado como uma figura andrógina, com características masculinas e femininas. Em terceiro lugar, Mama Quila. Ela era considerada a deusa da lua e esposa de Inti. Era associada à fertilidade, à agricultura e maternidade. Mama Quila desempenhou um papel importante nos rituais agrícolas e era honrada como uma divindade feminina poderosa. Em quarto lugar, Apus. Os Apus eram as montanhas sagradas para os Incas. Eles eram considerados divindades poderosas e tinham uma relação estreita com a terra e a fertilidade. Os Incas realizavam rituais de adoração aos Apus e acreditavam que eles protegiam as comunidades locais. Em quinto lugar, Pachamama. Ela era considerada a deusa da terra e da natureza. Ela representava a Mãe Terra e era honrada pelos Incas como guardiã da fertilidade, das colheitas e dos recursos naturais. Os rituais e oferendas eram realizados em sua homenagem para garantir a prosperidade e a harmonia com a natureza. Em sexto lugar, cerimônias e sacrifícios. Os Incas realizavam várias cerimônias religiosas para honrar as divindades e garantir a boa sorte e a proteção do império. Isso incluía oferendas de alimentos, bebidas, animais e em outras ocasiões especiais até mesmo sacrifícios humanos, embora em menor escala do que outras civilizações mesoamericanas. Em sétimo lugar, oráculos e adivinhação. Os Incas acreditavam na comunicação com as divindades através de oráculos e adivinhação. Os sacerdotes especializados interpretavam sinais da natureza, como a posição das estrelas, o voo das aves e padrões das folhas de coca, para obter as orientações e previsões. Em oitavo lugar, sacerdotes e sacerdotisas. Eles eram responsáveis por conduzir os rituais, interpretar os desejos das divindades e atuar como intermediários entre o mundo humano e o divino. A religião e mitologia dos Incas permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. A crença na interconexão entre os seres humanos, a natureza e as divindades eram fundamental para sua visão de mundo e desempenhavam um papel crucial na coesão social e no governo do império. Os Incas não possuíam um sistema de escrita alfabética como o nosso, mas ainda assim eram capazes de se comunicar e registrar informações importantes de outras maneiras. A primeira forma seria o quipus. O quipu era considerado um sistema de registro e comunicação através de cordas. Consistia em um conjunto de cordas principalmente suspensas verticalmente, com cordas menores amarradas de forma horizontal a elas. Os nós das cordas representavam números, datas, eventos históricos e até mesmo textos narrativos. Os quipus eram manipulados por especialistas chamados quipucamaioques e eram usados para registrar informações administrativas, estatísticas, censos e registros históricos. Em segundo lugar, quipucamaios. Eles eram os especialistas treinados responsáveis por criar, interpretar e manter os quipus. Eles possuíam conhecimento sobre a grande estrutura e significado de nós das cordas, bem como a capacidade de ler e interpretar os registros registrados neles. Em terceiro lugar, iupanas. A iupana era uma espécie de abaco ou tabuleiro de contagem usados pelos Incas para realizar cálculos matemáticos. Consistia em linhas paralelas de buracos onde pedras eram colocadas para representar números e quantidades. A iupana era usada para fins administrativos, como cálculo de tributos, armazenamento de informações contábeis e registros numéricos. Em quarto lugar, quipus falados e cantados. Além do uso dos quipus como registros escritos, acredita-se que os quipus também eram usados como auxiliares de memória durante discursos e narrativas orais. Os quipucamaioques podiam utilizar os quipus como guias para relembrar histórias, genealogia e outros relatos importantes. Em quinto lugar, mensageiros.
Os incas tinham um eficiente sistema de mensageiros chamado chasquis. Eles eram corredores treinados que transportavam a mensagem e informações importantes ao longo das estradas incas. Os chasquis corriam em revezamento, entregando as mensagens de um ponto para o outro, através de uma rede de postos de descanso. Embora os incas não possuíssem o sistema de leitura escrita alfabética tradicional, eles foram capazes de transmitir informações e se comunicar efetivamente através de técnicas e registros de comunicações como os quipus, iupanas e mensageiros. Essas formas desempenharam um papel fundamental na administração do império, na transmissão de conhecimento e na história ao longo das gerações. A conquista espanhola do Império Inca foi um evento decisivo na história dos Incas, levando à queda do Império e ao estabelecimento de domínio espanhol na região. Esses são os pontos mais importantes da conquista. Em primeiro lugar, a chegada de Francisco Pizarro. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro liderou uma expedição ao território Inca. Com um pequeno exército de homens, ele desembarcou na região de Tumbes, no atual Peru. Em segundo lugar, captura de Atahualpa. Pizarro encontrou o imperador Inca e o capturou em uma emboscada. Apesar do pagamento de grande resgate em ouro e prata, os espanhóis executaram Atahualpa em 1533. Em terceiro lugar, luta interna pelo poder. Os irmãos do falecido imperador disputaram o controle do império. Huáscar foi capturado e executado pelos partidários de Pizarro, enquanto Manco Inca foi proclamado imperador pelos Incas. Em quarto lugar, estabelecimento de Cusco como capital espanhola. Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535 e estabeleceu Cusco, a antiga capital inca, como uma capital espanhola na região. Os espanhóis iniciaram a construção de igrejas, palácios e outros edifícios coloniais em Cusco, enquanto saqueavam os tesouros incas. Em quinto lugar, a resistência e rebelião inca. Sob o governo de Manco Inca, os incas organizaram uma rebelião contra o domínio espanhol em 1536. Eles sitiaram a cidade de Cusco e lançaram ataques contra os espanhóis. No entanto, a rebelião foi reprimida pelos espanhóis que retomaram o controle. Em sexto lugar, o domínio espanhol e destruição do império. Com a queda da resistência inca, o domínio espanhol sobre o império foi estabelecido. Os espanhóis dividiram as terras e estabeleceram um sistema colonial que explorava os recursos e a mão de obra indígena. Em sétimo lugar, impacto da conquista. A conquista espanhola trouxe grandes mudanças para a sociedade inca. A introdução do cristianismo, a imposição de língua espanhola e a exploração dos recursos e a população indígena tiveram um impacto profundo na cultura, economia e estrutura social dos incas. A conquista espanhola do Império Inca marcou o fim de uma das mais impressionantes civilizações pré-colombianas da América do Sul. O legado dos Incas, no entanto, é visível até hoje, especialmente em locais arqueológicos como Machu Picchu e na cultura e tradições do povo peruano. A história dos maias é extremamente rica e abrange um período de mais de 3.000 anos. Eles foram uma das civilizações mais avançadas e sofisticadas da Mesoamérica, com uma cultura distinta que deixou um legado duradouro. Durante o período pré-clássico, as aldeias agrícolas se desenvolveram em cidades mais complexas, com um crescente sistema de hierarquia social. Durante essa fase, as bases da cultura maia foram estabelecidas, incluindo o desenvolvimento da escrita e a construção de monumentos. Nós também tivemos o período clássico, que foi marcado pelo florescimento da civilização maia. Nesse período, grandes cidades-estado como Tikal, Palenque, Copán e Calakmul se tornaram centros de poder político, religioso e cultural. Os maias construíram impressionantes estruturas arquitetônicas como templos, palácios e pirâmides. Eles também desenvolveram um complexo sistema de escrita hieroglífica e avançados conhecimentos matemáticos e astronômicos também. E a última divisão da história dos maias é o período pós-clássico. O período pós-clássico foi marcado por mudanças significativas na sociedade maia. Muitas das grandes cidades-estado do período clássico entraram em um declínio e novos centros urbanos surgiram com isso. Chichén Itzá e Mayapán foram exemplos disso. Nesse período, houve uma maior influência tolteca e uma intensificação das atividades comerciais. E também teve a conquista espanhola no século XVI, mas vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Já dá pra você perceber que essa civilização é tão incrível ao ponto de ter mais de 3.000 anos de história.
os incas que falamos no episódio passado, os maias também possuíam uma organização social, começando com a elite régia. Essa elite régia era composta pelos governantes maias, incluindo os reis e suas famílias. Eles eram considerados divinos e tinham uma autoridade máxima sobre a cidade e estados maia. Além de governar, os reis também desempenhavam um papel central nos rituais religiosos e eram responsáveis por manter a ordem e estabilidade na sociedade. Continuando com essa organização social, tínhamos os nobres. Os nobres eram membros da alta classe social abaixo dos governantes. Eles eram indivíduos privilegiados que tinham acesso a recursos e riquezas. Os nobres geralmente serviam como conselheiros do rei, líderes militares ou administradores de terras. Eles desempenhavam um papel importante nas decisões políticas e na manutenção da ordem social. Em terceiro, nós temos os sacerdotes. Eles ocupavam uma posição de destaque na sociedade maia devido à sua função religiosa crucial. Eles eram responsáveis por realizar rituais sagrados, oferecer sacrifícios aos deuses e interpretar calendários maias. Os sacerdotes tinham conhecimento especializado em astronomia, matemática e rituais religiosos. Eles também desempenhavam um papel importante como intermediários entre os humanos e os deuses. Em quarto lugar, temos os guerreiros. Os guerreiros eram altamente valorizados na sociedade maia por sua habilidade militar e coragem. Eles eram responsáveis por proteger a cidade e estado contra invasores, participar de batalhas e defender os interesses territoriais. Os guerreiros podiam ascender socialmente e ganhar prestígio por meio de suas conquistas militares. Camponeses e agricultores. A maioria da população maia era composta por camponeses e agricultores. Eles desempenhavam um papel crucial na sustentabilidade da sociedade, cultivando a terra e produzindo alimentos básicos. Os camponeses trabalhavam nas terras dos nobres e pagavam impostos em forma de produtos agrícolas. A agricultura era uma parte fundamental da vida maia, e os camponeses desempenhavam um papel importante na garantia do abastecimento de alimento para a sociedade. Artesãos e comerciantes. Os artesãos eram responsáveis por diferentes ofícios e desempenhavam um papel importante na produção de bens de qualidade. Eles trabalhavam com cerâmica, tecelagem, lapidação de pedras, trabalhos em metais e outros ofícios. Os comerciantes, por sua vez, estabeleceram uma rede de comércio, trocando bens com outras regiões maias e além. Eles desempenhavam um papel vital na circulação de bens e no intercâmbio cultural. Após isso, tínhamos os escravos e trabalhadores servis. Embora a escravidão não fosse tão predominante na sociedade maia em comparação com outras civilizações antigas, existiam escravos e trabalhadores servis. Os escravos eram considerados propriedade de indivíduos e realizavam trabalhos servis, como trabalho agrícola, construção e serviços domésticos. Os trabalhadores servis eram indivíduos que estavam vinculados à terra ou a uma família específica, trabalhando em troca de proteção e sustento. Essas diferentes categorias sociais na sociedade maia refletiam a classificação das pessoas e a divisão do trabalho na civilização. Cada grupo desempenhava um papel importante na estabilidade e no funcionamento da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento cultural, econômico e política dos maias. O calendário maia e a astronomia estão essencialmente ligados na cultura maia. Os maias eram conhecidos por seu profundo conhecimento dos movimentos celestes e a sua habilidade de prever eventos astronômicos com precisão. Começando com o calendário maia, tínhamos o Tzolk'in. Ele era considerado sagrado pelos maias e era utilizado para orientar suas atividades diárias. Os 20 nomes de dias eram associados a diferentes divindades e forças espirituais, enquanto os 13 números representavam energias cósmicas. A combinação única de um número e um nome de dia se repetia apenas a cada 260 dias, criando um ciclo especial. Os maias acreditavam que cada dia tinha um caráter distinto e influencia sobre os eventos e as pessoas. Em segundo, temos o Raab. O Raab era o calendário civil dos maias e era baseado nos movimentos do Sol. Os 18 meses de 20 dias cada representavam um ciclo solar anual, correspondendo aproximadamente a 365 dias. O período adicional de 5 dias, chamado de Wayeb, era considerado um tempo de transição ou de má sorte. Durante esse tempo, os maias realizavam rituais especiais para purificar e proteger a comunidade. Em terceiro, temos a contagem longa. A contagem longa era um sistema de calendário maia que registravam datas em períodos muito maiores. Era uma forma de medir o tempo a longo prazo e identificar marcos históricos significativos. Essa contagem longa era baseada em um sistema numérico posicional e consistia em diferentes unidades de tempo, como Bactuns, Catuns, Tuns e Uinaus. Por exemplo, uma data na contagem longa poderia ser expressa assim, o que representaria 9 Bactuns, 14 Catuns, 10 Tuns, 3 Uinaus e 2 dias.
Chegando na astronomia maia, temos pontos importantes para mencionar. O primeiro deles seriam as observações celestiais. Os maias tinham um amplo conhecimento dos movimentos celestes e realizavam observações meticulosas do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. Essas observações permitiam aos maias de prever eventos astronômicos importantes, como solstícios e equinócios, além de determinar a melhor época para atividades agrícolas e cerimônias religiosas. Os maias também tinham um calendário lunar. Eles observavam cuidadosamente os diferentes estágios da Lua e o ciclo lunar completo. Ele durava cerca de 29 dias e meio, e essas observações lunares eram usadas para fins práticos, como a determinação do tempo de plantio e colheita, bem como para estabelecer rituais religiosos também. Em terceiro lugar, a previsão de eclipses. Os maias desenvolveram um profundo entendimento dos padrões de ciclo dos eclipses solares e lunares. Eles criaram tabelas de almanaques astronômicos que permitiam prever com precisão quando esses eventos ocorreriam. Aí que entram os sacerdotes maias que foram citados, que eles desempenhavam um papel importante na interpretação desses eventos celestes e eram responsáveis para fornecer orientações espirituais com base em sua ocorrência. A combinação da astronomia com o calendário maia permitiu que eles tivessem um sistema complexo para medir e acompanhar o tempo, além de estabelecer rituais religiosos, atividades agrícolas e marcar eventos históricos importantes. A astronomia desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana dos maias, conectando-se aos cosmos e influenciando as suas crenças e práticas. A arquitetura e as construções maias são notáveis pela sua grandiosidade, precisão e uso inteligente dos recursos disponíveis. Em primeiro lugar, nós temos as cidades e pirâmides. As cidades maias eram projetadas com uma rede complexa de ruas e praças interconectadas. Elas eram planejadas com base em conceitos astronômicos e espirituais, com a disposição dos edifícios refletindo o posicionamento dos corpos celestes. E temos as famosas pirâmides maias, que eram imponentes estruturas cerimoniais e religiosas. Elas eram construídas em várias etapas, cada uma sobrepondo a anterior para formar uma plataforma escalonada. As escadarias levavam ao topo, onde templos ou santuários eram construídos. Essas pirâmides eram consideradas um local de comunicação com os deuses. Arquitetura residencial. As casas maias variavam em tamanho e design, dependendo do status social da ocupação dos residentes. As residências das classes mais altas eram maiores e mais elaboradas, muitas vezes com vários quartos e pátios internos. As casas eram construídas com materiais naturais disponíveis localmente, como pedras, adobe e madeira. As paredes eram frequentemente decoradas com estuque e pinturas murais, retratando cenas da vida cotidiana, rituais religiosos e deuses maias. Em terceiro, temos os observatórios astronômicos. Lembra que mencionamos a astronomia? Então, eram construídos observatórios maias e eram projetados para permitir uma visão precisa do céu e acompanhar os movimentos dos astros. Eles tinham aberturas estrategicamente posicionadas, alinhadas com eventos astronômicos específicos, como os solstícios e os equinócios. Os observatórios eram construídos com pedras cuidadosamente esculpidas e polidas, demonstrando a precisão e o conhecimento astronômicos dos maias. Seguindo os observatórios astronômicos, temos as pontes e estradas. Os maias eram engenheiros extremamente habilidosos e construíram pontes de pedras que cruzavam os rios e lagos. Essas pontes eram projetadas para suportar o fluxo da água e permitir a passagem segura das pessoas. As estradas maias eram construídas com pedras niveladas e pavimentadas, conectando as cidades e facilitando o transporte e o comércio. Essas estradas permitiam que os maias se deslocassem com eficiência e que mantivessem uma comunicação rápida entre diferentes regiões. E em quinto lugar, uso de materiais e decoração. Os maias utilizavam uma variedade de materiais em suas construções. A pedra calcária era amplamente usada, pois era facilmente acessível na região. Eles também usavam adobe, que é uma mistura de barro e fibras vegetais, que era moldada em tijolos e deixadas para secar no sol. As estruturas maias eram decoradas com esculturas intrincadas, relevos em pedra e pinturas murais coloridas. Essas decorações retratavam cenas religiosas, históricas e mitológicas, além de retratar figuras importantes da sociedade maia. Os hieróglifos maias também eram frequentemente encontrados em suas construções, registrando informações sobre eventos e datas importantes. A arquitetura e construção dos maias refletem a habilidade técnica e o profundo conhecimento astronômico-cultural dessa antiga civilização. Essas estruturas imponentes são testemunhos duradouros da rica herança e do legado deixado pelos maias. A
arte maia possui uma forte relação com as crenças, a política, a história, a cultura e a religião politeísta, que era constituída por diversas divindades da civilização maia, começando com a escultura. A escultura maia era altamente detalhada e habitualmente executada, exibindo uma mistura de realismo e simbolismo. As esculturas retratavam figuras humanas, divindades, animais e elementos da natureza. Algumas das esculturas maias mais famosas são as estelas, grandes monólitos de pedras esculpidos com relevos e hieróglifos. Essas estelas são usadas para comemorar eventos importantes, como datas históricas ou ascensão ao poder de algum governante. A pintura maia era uma forma de arte altamente desenvolvida e era aplicada em murais, códices e cerâmicas. As pinturas maias eram conhecidas por suas cores vivas e detalhes intrincados. Essas pinturas retratavam cenas mitológicas, rituais, cenas da vida cotidiana e retratos de figuras importantes. Além disso, a arte maia também empregava simbolismos e elementos abstratos para representar conceitos e ideias complexas. Outro ponto importante da arte maia era a cerâmica. A cerâmica maia era uma das formas de artes mais difundidas e versáteis da cultura maia. Os maias produziram uma ampla variedade de peças, desde vasos utilitários até esculturas e peças decorativas. A cerâmica maia era ricamente decorada com pinturas detalhadas. Os temas representados eram figuras humanas, deidades, animais, plantas e padrões geométricos. Essas decorações eram aplicadas tanto no interior quanto no exterior das peças, demonstrando a habilidade e a atenção dos detalhes dos artesãos maias. Artes e têxteis. A produção de tecidos era uma arte importante para os maias. Eles teciam roupas, mantas, cortinas e outros objetos têxteis utilizando técnicas complexas de tecelagem. Os tecidos maias eram decorados com padrões geométricos e simbólicos, além de figuras humanas, animais e deidades. As roupas e tecidos eram utilizados como símbolos de status, identidade cultural e expressão individual. E em quinto lugar nós temos as joias e os adornos. Os maias valorizavam as joias e os adornos como formas de expressão pessoal e como símbolos de status e poder. Eles usavam metais preciosos como ouro e jade para criar joias intrincadas. As joias maias eram decoradas com relevos, incrustações de pedras preciosas e esmaltes coloridos. Eles retratavam divindades, animais sagrados, elementos naturais e símbolos religiosos, refletindo as crenças espirituais e a cosmologia maia. A arte maia era uma forma de comunicação e expressão que transcendia as fronteiras do tempo. Ela nos permite mergulhar no mundo simbólico e estético dessa antiga civilização, oferecendo insights valiosos sobre a sua cosmovisão, rituais e identidade cultural. Os maias possuíam um sistema fascinante de matemática e escrita. Começando pela matemática dos maias, funcionava da seguinte forma: era um sistema numérico baseado no número 20, que se considerava um sistema vigesimal. Eles usavam um conjunto de símbolos para representar os números de 0 a 19. Os símbolos eram compostos por pontos, que representavam o valor 1, e linhas que representavam o valor 5. Os números eram escritos verticalmente de baixo para cima e agrupados em valores de 20. Os maias realizavam cálculos matemáticos complexos utilizando seu sistema numérico. Eles dominavam adição, subtração, multiplicação e divisão, além de trabalhar com as frações também. Outro fato super interessante sobre eles é que também eles tinham conhecimento sobre geometria e eram capazes de calcular áreas e volumes. Um dos feitos mais notáveis da matemática maia era o uso do conceito de zero. Os maias foram uma das primeiras civilizações a desenvolver um sistema de numeração que incluía o zero como marcador de posição. Eles usavam um símbolo especial para representar o zero, permitindo cálculos mais complexos e avançados. Bom, vamos partir para a escrita maia. A escrita maia era um sistema hieroglífico complexo composto por símbolos fonéticos, que era representado por sons, e logográficos também, que era representado por palavras ou conceitos. Os maias desenvolveram centenas de glifos diferentes, cada um com seu próprio significado. Existiam diferentes estilos de escrita maia, sendo a escrita monumental usada em inscrições e pedras, e a escrita hieroglífica, que era utilizada em códices, que eram livros maias de formato dobrável feito de papel de casca de árvore. Os maias também usavam a escrita em pinturas e murais e em objetos do cotidiano. Os glifos maias eram organizados em blocos chamados quadros. Cada quadro continha uma combinação de símbolos que representavam informações específicas, como datas, eventos históricos, genealogia, aspectos religiosos e registros astronômicos.
A decifração dos glifos maias foi um processo complexo e desafiador, mas graças aos esforços de estudiosos e linguistas, muitos glifos foram decodificados. Isso permitiu uma melhor compreensão da história, da cultura e das crenças dos maias, bem como a informação sobre astronomia, calendários e rituais. A matemática e a escrita dos maias refletem sua busca pelo conhecimento, sua capacidade de observação e sua dedicação à preservação da história e dos conhecimentos ancestrais. Essas conquistas intelectuais dos maias são um testemunho da complexidade e da sofisticação de sua civilização. A mitologia e a religião dos maias eram partes fundamentais de sua cultura e cosmovisão. Suas crenças envolviam uma rica mitologia com deuses e seres sobrenaturais que governavam os aspectos do universo, começando com o panteão de deuses. Itzana era considerado o deus supremo dos maias. Era associado à sabedoria, ao conhecimento e à criação. Ele era frequentemente retratado como um homem idoso com barba branca e símbolos solares em sua vestimenta. Kukulkan ou Quetzalcoatl, uma das divindades mais importantes. Ele era considerado o deus do vento, do céu e da fertilidade. Ele era frequentemente retratado como uma serpente emplumada e era associado a serpentes, penas e escamas. Em terceiro lugar temos o Sha'ak. Sha'ak era o deus da chuva e da agricultura. Ele era considerado vital para o sucesso das colheitas e era frequentemente retratado como um ser com rosto de jaguar e presas, além de uma tromba de elefante simbolizando a água. Temos também a Itshel. Ela era a deusa da lua, da fertilidade, do parto e da medicina. Ela era frequentemente retratada como uma mulher idosa associada a cobras, mariposas e animais noturnos. Apate. Apate era o deus do submundo e da morte. Ele era retratado como um esqueleto com olhos flamejantes e estava associado a símbolos de morte como crânios e ossos. O Napo e Ixbalanque. Esses eram os heróis gêmeos da mitologia maia. Eles eram conhecidos por suas aventuras e desafios contra os deuses do submundo. Eles também eram considerados patronos do jogo da bola maia, um esporte sagrado com conotações religiosas. Pessoal, lembrando que nós estamos falando sobre a mitologia e religião dos maias. Essa foi a primeira parte referente ao panteão de deuses. Agora nós vamos entrar na cosmovisão. A cosmovisão maia era uma visão de mundo abrangente e interconectada, onde os maias viam o universo com um sistema complexo e harmonioso, começando com a interconexão. Os maias acreditavam que tudo no universo estava interligado e que havia uma relação profunda entre os seres humanos, a natureza e o mundo espiritual. Eles viam a harmonia e o equilíbrio como elementos essenciais para a existência e prosperidade. Seguindo assim, temos a dualidade e o equilíbrio. A cosmovisão maia estava fundamentada na ideia de dualidade, onde forças opostas coexistem e dependem uma da outra. Isso incluía dualidades como céu e terra, masculino e feminino, luz e escuridão. O equilíbrio entre essas forças era essencial para a harmonia do universo. O terceiro ponto seria ciclos temporais. Os maias tinham compreensão sofisticada do tempo e acreditavam que o universo passava por ciclos recorrentes. Isso era expresso por meio de seus complexos calendários, que rastreavam múltiplos ciclos de tempo e permitiam previsões astrológicas e rituais específicos em determinados momentos. Continuando com a cosmovisão, temos a relação com a natureza. Os maias tinham uma profunda reverência pela natureza e a viam como sagrada. Eles acreditavam que os deuses se manifestavam na natureza e que os seres humanos deviam respeitar e cuidar do mundo natural. Eles tinham um conhecimento avançado sobre o ambiente ao seu redor e sabiam como se adaptar e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. E por último, para fechar a cosmovisão, temos a espiritualidade. A cosmovisão maia era profundamente espiritual, com uma forte crença na existência de seres divinos e sobrenaturais que influenciavam a vida cotidiana. Os maias realizavam rituais e cerimônias religiosas para se comunicar com os deuses, buscar proteção e orientação e manter o equilíbrio cósmico. Para fechar o nosso ponto de mitologia e religião, temos os rituais e sacrifícios. Os rituais e sacrifícios desempenhavam um papel significativo na religião e nas práticas dos maias. Eles acreditavam que esses atos eram necessários para manter o equilíbrio cósmico, garantir a fertilidade da terra, obter proteção divina e assegurar a prosperidade da comunidade. Nós podemos começar com as oferendas. Os maias ofereciam uma variedade de oferendas aos deuses, incluindo alimentos, flores, incenso, cerâmica e objetos preciosos. Essas oferendas eram feitas em templos, altares ou locais sagrados
e tinham o propósito de estabelecer uma conexão entre os humanos e os deuses. Seguindo nesse tema, temos os sacrifícios de sangue. Os maias acreditavam que o sangue humano era uma oferta de grande valor aos deuses. Os sacrifícios de sangue eram realizados em ocasiões especiais, como rituais religiosos, cerimônias de consagração de templos, festivais sazonais e ocasiões importantes na vida da comunidade. Esses sacrifícios envolviam cortes no corpo, perfuração da língua ou extração de sangue de partes específicas do corpo. Os sacerdotes eram os responsáveis por realizar esses sacrifícios e, em alguns casos, prisioneiros de guerra eram utilizados como oferendas vivas. Além dos sacrifícios humanos, os maias também praticavam autossacrifício, onde indivíduos se infligiam de ferimentos em seu próprio corpo para oferecer o seu próprio sangue aos deuses. Isso era feito por meio de perfurações na língua, lábios, orelhas, órgãos genitais e outras partes do corpo. Acreditava-se que esse ato de devoção e entrega pessoal aos deuses era uma forma de estabelecer uma conexão espiritual e obter a proteção divina. E nós temos também o significado simbólico. Os rituais e sacrifícios maias possuíam um significado simbólico profundo. Acredita-se que o sangue oferecido aos deuses representava a energia vital e a força vital da comunidade. Os maias acreditavam que esses rituais garantiam a renovação da energia cósmica, a fertilidade da terra e o bem-estar da comunidade como um todo. É importante ressaltar que, embora os sacrifícios humanos sejam um aspecto significativo da religião maia, nem todos os rituais envolviam perda de vidas humanas. Muitos rituais eram baseados em oferendas simbólicas, como alimentos, objetos e oração. Os sacrifícios humanos eram realizados em ocasiões específicas e tinham um propósito ritualístico para os maias. A religião desempenhou um papel central na vida dos maias, permeando de todas as esferas da sociedade e influenciando suas crenças, práticas e rituais. Os rituais e sacrifícios, embora hoje são bem controversos, eram vistos pelos maias necessários para manter a ordem e o equilíbrio cósmico, buscando o favor dos deuses e assegurando a prosperidade da comunidade. Através de suas crenças e práticas religiosas, os maias buscavam compreender o seu lugar no universo e as forças divinas que regiam suas vidas. Continuando aproximadamente no mesmo tema de mitologia e religião, nós também temos as práticas funerárias, que eram um reflexo de suas crenças sobre a vida após a morte, e realizavam rituais e cerimônias para garantir uma transição adequada para o mundo dos espíritos. A primeira das práticas funerárias era o sepultamento. Os maias geralmente enterravam seus mortos dentro das cidades e comunidades, em cemitérios ou então em túmulos familiares. A posição dos corpos variava, com alguns sendo colocados em posição fetal, enquanto outros eram estendidos ou sentados. Os mortos eram frequentemente acompanhados por objetos pessoais, oferendas e alimentos para sua jornada após a morte. Eles também tinham os rituais de passagem. Os maias acreditavam que a passagem da vida para a morte era um momento crítico e realizavam rituais e cerimônias para garantir uma transição adequada para esse mundo dos espíritos. Isso envolvia práticas como queima de incenso, a oferta de alimentos e a realização de danças e cantos sagrados. Seguindo com esses rituais de passagem, tinha também a vida após a morte. Os maias acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena. Acreditava-se que a alma do falecido viajava para o submundo, onde se juntava aos seus antepassados e continuava a existir um estado espiritual. Essa vida após a morte era vista como uma oportunidade de interação com os deuses e de alcançar recompensas ou punições de acordo com as ações realizadas em vida. Seguindo com essas crenças, nós temos o culto aos antepassados. Os maias tinham um profundo respeito pelos seus antepassados e acreditavam na sua influência contínua sobre a vida cotidiana. Eles prestavam culto aos seus antepassados, fazendo oferendas e orações em seus túmulos e também buscando orientação e proteção. E para fechar esse ponto de crença sobre a vida após a morte, nós tínhamos a arte funerária. Os túmulos eram frequentemente decorados com esculturas, relevos e pinturas que retratavam a cena da vida após a morte, incluindo imagens de deuses, seres sobrenaturais e rituais funerários também. Essas práticas funerárias e crenças sobre a vida após a morte eram importantes demais para os maias, pois eles acreditavam que o cuidado adequado com os mortos garantiria a continuidade da ordem cósmica e o bem-estar das comunidades. Bom pessoal, para fechar essa história completa, nós temos o declínio dos maias e a conquista espanhola, que são eventos interligados que tiveram impacto significativo na civilização dos maias. Esse é o resumo desses eventos. O declínio dos maias refere-se ao período em que as cidades maias sofreram um colapso em sua organização política, econômica e social.
Embora não haja uma única causa para o declínio, várias teorias têm sido propostas. A primeira delas seria o esgotamento de recursos naturais. A agricultura intensiva, o desmatamento e a exploração inadequada dos recursos naturais podem ter levado à degradação do solo e à escassez de alimentos, contribuindo para o colapso. O segundo ponto seria mudanças climáticas. Estudos sugerem que os períodos de secas prolongadas e instabilidade climática afetam negativamente a agricultura maia. A escassez de alimentos e a fome podem ter enfraquecido a população e desencadeando conflitos internos. O terceiro ponto seria a sobrecarga populacional. A população maia continuou a crescer ao longo dos séculos, colocando pressão sobre os recursos disponíveis. Isso pode ter levado a uma maior competição por terras e recursos, resultando em conflitos e instabilidade também. E o último ponto do declínio dos maias seria os conflitos internos. A rivalidade entre as cidades-estados maias e os conflitos territoriais podem ter enfraquecido a coesão social e a capacidade de governança, levando ao declínio político e econômico. Agora nós também temos os pontos da conquista espanhola. Essa conquista espanhola foi um evento determinante na história dos maias, iniciado com a chegada de Hernán Cortés à península de Yucatán em 1519. A conquista teve um impacto devastador na civilização maia, começando com a superioridade tecnológica e militar. Os espanhóis possuíam tecnologia avançada, como armas de fogo e cavalos, que eram desconhecidas para os maias. Essa superioridade militar permitiu que os espanhóis subjugassem os maias com uma relativa facilidade. O segundo ponto seria as doenças e epidemias. A chegada dos espanhóis também trouxeram doenças para as quais os maias não tinham imunidade, como varíola, sarampo e gripe. Essas epidemias espalharam-se rapidamente e causaram um declínio populacional significativo entre os maias. O terceiro ponto seria a exploração e escravidão. Os espanhóis impuseram um sistema de exploração e escravidão aos maias, forçando-a a trabalhar nas plantações e nas minas. Isso resultou em uma perda de terras, subjugação e exploração econômica. E o último ponto seria a imposição da cultura e religião espanhola. Os espanhóis impuseram a cultura, religião e língua aos maias, suprimindo suas próprias tradições e crenças. Muitos templos e obras de arte foram destruídos e convertidos em igrejas. Esses eventos contribuíram para a fragmentação da sociedade maia, com muitas cidades abandonadas e perda de conhecimento e práticas culturais. No entanto, é importante ressaltar que muitos maias sobreviveram à conquista e continuaram a preservar sua cultura e tradições, apesar das adversidades enfrentadas. Há muito tempo nas terras férteis do México atual, uma civilização única estava prestes a nascer. Os astecas, também conhecidos como mexicanos, eles iriam moldar o curso da história com a sua cultura rica e poderoso império, mas para entender sua grandiosidade é preciso mergulhar em suas origens, que são envoltas em lendas e mitos, nos trazendo uma visão fascinante da sua conexão com o mundo divino. De acordo com a lenda asteca, seu povo embarcou em uma longa jornada em busca da Terra Prometida, conhecida como Aztlán. Sob a orientação dos deuses, eles enfrentaram desafios, lutaram por terras áridas, superando fomes e guerras, até que finalmente avistaram um sinal divino que indicava sua terra prometida. Esse sinal era uma águia majestosa pousada em um cacto, devorando uma serpente. E assim o povo asteca encontrou o lugar que seria o seu destino, uma ilha no meio de um lago, um lugar onde construíram uma grande cidade chamada Tenochtitlán. Com a migração e o estabelecimento na rede central do México, os astecas encontraram outras culturas já protegidas, como os toltecas e os tepanecas. Em um espírito de assimilação cultural, os astecas incorporaram os elementos das civilizações vizinhas, adotando suas tradições, conhecimentos e tecnologia. Inspirados por sua própria mitologia e pela influência dos povos vizinhos, os astecas procuraram construir uma grande cidade, localizada estrategicamente em uma ilha no lago de Texcoco. A cidade cresceu rapidamente, impulsionada por um sistema complexo de canais, pontes e jardins flutuantes chamados chinampas. O esforço coletivo e a engenhosidade asteca transformaram essa cidade em uma maravilha arquitetônica, com suas pirâmides imponentes, templos sagrados e palácios majestosos. A cidade se tornou o coração pulsante do Império Azteca, um centro político, religioso e comercial que impressionava todos que a visitavam. Assim, através de suas origens míticas e a fundação dessa cidade, os astecas iniciaram uma jornada extraordinária. Entrando no mundo dos astecas, somos levados para uma sociedade complexa e estruturada, que se destacava por sua organização social e política. Vamos explorar agora os pilares fundamentais que sustentaram o Império Azteca, começando com o Imperador.
A sociedade asteca era dividida e hierarquizada com diferentes grupos ocupando posições distintas. No topo dessa estrutura encontrava-se o imperador, conhecido como Tlatoani, que exercia o poder supremo sobre todo o Império Azteca. Logo abaixo do imperador havia uma nobreza hereditária, composta por governantes regionais, sacerdotes de alto escalão e outras figuras de destaque. Essa elite governante desempenhava um papel crucial na tomada de decisões políticas e religiosas do Império. A sociedade asteca era dividida em diferentes classes sociais. Os guerreiros chamados de Mexicá formavam um grupo privilegiado e respeitado, pois a guerra era considerada uma atividade sagrada e essencial para a manutenção do império. Em quarto lugar, nós tínhamos os artesãos e comerciantes. Os artesãos, comerciantes e agricultores, conhecidos como Macerhualti, compunham a classe mais numerosa da sociedade asteca. Eles desempenhavam um papel vital na economia do império, produzindo bens, negociando e cultivando alimentos para sustentar a população. Tínhamos também os sacerdotes. Os sacerdotes astecas eram uma classe religiosa dedicada ao serviço dos deuses e à manutenção das práticas rituais. Eles eram responsáveis por interpretar os desejos dos deuses, realizar cerimônias sagradas e conduzir rituais de sacrifícios humanos. Os padres ocupavam uma posição de destaque na sociedade asteca, sendo altamente homenageados e influentes. Eles desempenhavam um papel fundamental na mediação entre os deuses e os seres humanos, transmitindo as mensagens divinas e interpretando sinais cósmicos. Além das classes sociais, existiam também os escravos, chamados Tlacotin. Eles geralmente eram prisioneiros de guerra ou indivíduos que contraíam dívidas e eram subjugados a trabalhos forçados. A estrutura política asteca era baseada em uma rede de estados independentes chamada de Altipitl. Cada altipitl era governado por um Tlatoani local, que detinha poderes políticos e administrativos sobre a sua cidade e região. Para manter o império unificado, os astecas estabeleceram alianças com os governantes das cidades e estados subjugadas, garantindo assim uma administração centralizada e controle sobre as vastas terras e recursos. O Império Azteca tinha um sistema tributário eficiente, no qual a cidade e estado pagavam tributos em forma de bens e serviços ao governo central. Esses tributos contribuíram para a estabilidade econômica e a riqueza do império. A organização social e política dos astecas refletia uma sociedade complexa, onde cada indivíduo tinha um papel definido e contribuía para o bem-estar do império. Essa estrutura sustentava o poderoso Império Azteca e possibilitava o seu funcionamento eficiente. Mergulhando um pouco mais a fundo na cultura dos astecas, é impossível ignorar a importância da religião e mitologia em suas vidas. Os astecas possuíam uma rica e complexa tradição religiosa, ligada por uma variedade de deuses e rituais, começando com um panteão de deuses. Os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto acreditavam em mais de um deus. Eles acreditavam que o universo era composto por múltiplas camadas e que cada uma delas era habitada por diferentes deuses e seres divinos. Eles acreditavam que os deuses exerciam um papel ativo na vida cotidiana, influenciando a natureza, a guerra, a agricultura e outras esferas da existência humana. O principal deus asteca era o Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra. Ele era adorado como protetor dos astecas e exigia satisfações humanas como oferendas para garantir o bem-estar do império. Em segundo, nós temos o Quetzalcoatl ou Kukulcán. Lembra desse ser divino que falamos no episódio passado dos maias? Então, ele também era adorado pelos astecas. O Quetzalcoatl era o deus serpente emplumada. Ele era venerado pelos maias e também pelos astecas. Ele era considerado o deus da sabedoria, da cultura e da fertilidade, associada ao planeta Vênus também. O Quetzalcoatl era uma figura complexa e reverenciada, e a sua comida era difundida em muitas culturas mesoamericanas. Seguindo o panteão de deuses, tínhamos o Tlaloc, que era outro deus asteca importante na cultura deles. Ele era considerado o deus da chuva, o senhor do raio, do trovão, do relâmpago, do terceiro sol, da agricultura e o senhor de um dos paraísos, que seria o Tlalocán. Tezcatlipoca. Os astecas acreditavam que ele era o deus do céu noturno, da lua e das estrelas. Ele era considerado o senhor do fogo e da morte, e também era uma das figuras mais temidas do panteão asteca. Acreditava-se que ele era o criador do mundo e era vigilante das consciências. Em último lugar, nós temos o Xiptotec. Ele era considerado o deus da fertilidade para os astecas, era o deus da vegetação quando vinha a primavera e também era o deus da primavera eterna e dos vegetais, muitas vezes sendo considerado o deus da renovação e da influência.
Seguindo com a mitologia e religião, nós também tínhamos os rituais e sabores de sangue. Para os astecas, esses rituais eram considerados essenciais para a manutenção e o equilíbrio cósmico para garantir os favores dos deuses. Os astecas acreditavam que os deuses precisavam ser nutridos com sangue humano para se manterem fortes e garantir a continuidade do mundo. Eles acreditavam que o suprimento humano era necessário para sustentar o universo e garantir a sobrevivência do Império Azteca. Esses sacrifícios humanos eram realizados em cerimônias elaboradas nos templos e altares e eram atendidos pelos sacerdotes astecas. As experiências do sofrimento eram geralmente prisioneiros de guerras, escravos ou indivíduos escolhidos de maneira intencional. Antes do sofrimento, as vítimas passavam por uma série de rituais preparatórios. Eles eram tratados com respeito e reverência como representante dos deuses. Muitas vezes eles eram vestidos com trajes de cerimônias e ofereciam comidas e bebidas especiais. Durante os rituais, as vítimas eram imobilizadas em uma pedra de experiência ou então em um altar. O sacerdote asteca usava um instrumento de obsidiana afiada chamado macuarrit, que era usado para extrair o coração da vítima e também oferecido aos deuses como símbolo de vitalidade e ressurreição. Os rituais de sacrifícios humanos eram realizados em datas específicas do calendário asteca, muitas vezes em momentos de grande importância religiosa ou eventos cósmicos importantes. Embora sofrimentos humanos seja uma prática chocante para muitos, para os astecas era uma parte fundamental da sua religião e compreensão do mundo. Eles acreditavam que esse ato sacrificial era necessário para manter a ordem cósmica e garantir a sobrevivência do império. Então esses sacrifícios não foram feitos de forma sem propósitos. Eles eram atendidos como parte de um complexo sistema religioso que envolvia a interação com os deuses e a busca por equilíbrio e harmonia. Além dos apetites humanos, os astecas também construíram templos e altares impressionantes, onde os sacerdotes realizavam cerimônias e oferendas para se conectarem com o divino. A mitologia asteca era rica em histórias e lendas que explicavam a criação do mundo, o que envolvia os deuses e a origem da humanidade. Essas narrativas transmitiram ensinamentos morais, revelavam a natureza regular do universo e reforçavam a importância da adoração aos deuses. A civilização asteca foi marcada pela grandiosidade de sua arquitetura e habilidades incríveis em engenharia. Os astecas construíram estruturas e sistemas impressionantes que refletiam seu domínio na construção e na sua capacidade de adaptação ao ambiente. As cidades astecas costumavam competir entre si para construir os maiores templos, mas em vez de demolir e começar a obra do zero, eles usavam uma estrutura antiga e construíam por cima. Por isso chegavam a ter 4 ou 5 camadas, o que ajudava a dar resistência. Alguns dos exemplos mais notáveis da arquitetura asteca são, começando com a pirâmide de Templo Maior, localizada no coração de Tenochtitlan. Essa pirâmide impressionante era dedicada aos deuses principais da cultura asteca, com seus templos, altares e escadarias, era um dos principais centros cerimoniais da cidade. Em segundo, nós temos o Calmecac, era uma instituição educacional e religiosa destinada aos filhos da nobreza asteca. Nesse local, os jovens aprenderam sobre mitologia, religião, práticas rituais e habilidades de governança. Palácio de Moctezuma II. O Palácio do Imperador Moctezuma II era uma imponente estrutura composta por várias salas, pátios e jardins. Ele era um símbolo do poder e da autoridade do imperador. Praça de Tlatelolco. Essa grande praça era o centro comercial e social da cidade de Tlatelolco. Era uma cidade irmã de Tenochtitlan. Ali ocorriam festivais, cerimônias religiosas e atividades comerciais também. Em quinto lugar, nós temos os jardins flutuantes, que eram chinampas. Os astecas criaram os famosos jardins flutuantes no lago de Texcoco. Essas chinampas eram estruturas construídas em plataformas flutuantes, onde os astecas cultivavam alimentos para suprir as necessidades da população. Essas são apenas algumas das construções notáveis dos astecas, que demonstram sua habilidade em trabalhar com diferentes materiais, técnicas e simbolismos. A arquitetura e engenharia dos astecas não serviam apenas como demonstração de suas habilidades técnicas, mas também eram expressões da sua cosmovisão e religiosidade. Cada estrutura tinha um significado simbólico e ritualístico, conectando o mundo material ao mundo espiritual. Suas técnicas inovadoras e adaptações ao ambiente continuam a inspirar os arquitetos e engenheiros até os dias atuais. A civilização asteca foi um berço de rica expressão artística e cultural. Os astecas desenvolveram uma variedade de formas de arte que refletiam a sua visão de mundo, mitologia e modo de vida. A arte asteca abrangia diversas formas, incluindo escultura, pintura, cerâmica,
tecelagem e ourivesaria. Os astecas valorizavam a estética e o simbolismo em suas criações, incorporando elementos religiosos, mitológicos e cotidianos em suas representações. Começando com a escultura. A escultura asteca era caracterizada por sua habilidade em retratar figuras humanas e divinas com detalhes expressivos. Muitas esculturas foram feitas de pedra e retratavam deuses, imperadores, guerreiros e figuras mitológicas. As esculturas astecas eram usadas em rituais religiosos como decoração em templos e palácios. Seguindo com a arte e cultura, tínhamos a pintura. A pintura era predominantemente realizada em códices, que eram livros feitos de papel a mate, onde registravam eventos históricos, mitos, genealogia e conhecimentos diversos. Esses códigos eram ricamente ilustrados, com imagens coloridas que contavam histórias visuais complexas. Em terceiro, nós temos a cerâmica. A cerâmica asteca era conhecida por sua qualidade e diversidade. Os astecas produziam vasos, potes e esculturas em cerâmica, decorando-os com padrões geométricos, figuras humanas e animais. Essas peças eram usadas para fins utilitários, cerimônias e como objetos de adorno. Seguindo assim, nós temos a tecelagem. A tecelagem também era uma arte altamente desenvolvida pelos astecas. Eles produziam tecidos finos a partir do algodão e da fibra de agave, utilizando tecidos complexos. Esses tecidos eram usados para a confecção de roupas, mantos e objetos de decoração, exibindo padrões elaborados e símbolos. Nós também tínhamos a ourivesaria. Esse tipo de arte asteca era caracterizada pela sua habilidade em trabalhar em metais preciosos, como ouro e prata. Os astecas criaram joias e objetos ornamentais, como colares, pulseiras e peitorais. Eram ricamente decorados com imagens padronizadas e relevos intrincados. Além das artes visuais, os astecas também se destacaram em outras formas de expressão cultural. A música também desempenhava um papel importante na sua sociedade, com o uso de instrumentos como tambores, flautas e chocalhos, e a dança também era uma forma de expressão artística e cerimonial, utilizada em festas e rituais. E por último, para fechar esse ponto de arte e cultura, nós temos a literatura. A literatura asteca era preservada principalmente em códices que continham poemas, histórias e registros históricos. Esses textos transmitiam o conhecimento e as tradições dos astecas, além de contar as suas mitologias e lendas. A arte e a cultura dos astecas eram profundamente entrelaçadas com sua religião e cosmovisão. Cada obra de arte, objeto ou expressão cultural carregava um significado simbólico e contribuía para a preservação e identidade dos astecas. A civilização asteca desenvolveu sistemas avançados de agricultura e irrigação, que permitiram o sustento de sua população em uma região desafiadora. Os astecas foram mestres da agricultura, se adaptando aos ambientes diversos em que viviam. Eles cultivavam uma ampla variedade de alimentos, como milho, feijão, abóbora, tomate, amaranto e batata doce. Um dos destaques da agrícola asteca era o sistema de agricultura em terraços. Eles construíram terraços em encostas de montanhas e colinas, criando diferentes níveis onde podiam cultivar alimentos. Esses terraços evitaram a exposição do solo e permitiam um uso mais eficiente do espaço disponível. Em segundo lugar, nós temos os chinampas. Além dos terraços, os astecas também utilizavam o método de chinampas, que eram aqueles jardins construídos em plataformas flutuantes no lago de Texcoco. Esses chinampas eram feitas de uma combinação de camadas de lama, vegetação e solo fértil. Em terceiro, nós temos o sistema de abastecimento de água. Os astecas também desenvolveram um sistema de irrigação sofisticados para garantir o abastecimento de água necessário para a agricultura. Eles construíram canais, aquedutos e diques para controlar o fluxo da água e direcionar ela para os campos de cultivo. Esses canais permitem a irrigação dos campos agrícolas, trazendo as águas dos rios, lagos e fontes naturais para as plantações. Os astecas também desenvolveram sistemas de drenagem para evitar o excesso de água e evitar inundações. A habilidade dos astecas em controlar e distribuir a água foi essencial para garantir o sucesso de suas colheitas. Eles observavam os padrões climáticos, as cheias dos rios e os ciclos naturais para planejar e ajustar o seu sistema de irrigação de acordo com as necessidades da agricultura. E nesse último tópico, o ponto seria a agricultura sustentável. Além dos métodos de irrigação, os astecas também praticavam uma agricultura sustentável, usando técnicas de rotação de culturas e compostagem para manter a fertilidade do solo. Eles valorizavam a harmonia com a natureza e buscavam formas de cultivar alimentos de uma maneira capaz de suprir as necessidades da geração.
A agricultura desempenhou um papel fundamental na sociedade asteca, garantindo a subsistência de sua população e o desenvolvimento de seu império. Além de técnicas inovadoras e sistemas de irrigação avançados, eles foram capazes de enfrentar os desafios da região e prosperar. A civilização asteca possuía um sistema de escrita sofisticado e uma variedade de formas de comunicação. Começando com a escrita, tínhamos os códices. Os códices astecas eram compostos por páginas dobradas, formando uma longa tira, que era então dobrada em forma de livro. Esses códices eram escritos e ilustrados por escribas astecas, que eram então responsáveis por registrar a história, a mitologia, rituais e conhecimentos diversos da civilização asteca. A escrita pictográfica era altamente visual, com símbolos que representavam objetos, animais, pessoas e conceitos abstratos. Cada símbolo era carregado de significado e podia ser combinado com outros símbolos para formar palavras e frases. Seguindo, nós temos os postecas. Além da escrita, os astecas também utilizavam um sistema de comunicação baseado em senhoras conhecidas como postecas. Essas postecas eram comerciantes itinerantes que percorriam longas distâncias, levando mensagens e informações entre as cidades e regiões do Império Azteca. Eles também eram responsáveis por manter um sistema de comunicação eficiente através do uso de estradas, pousadas e estações de referência. Eles também transmitem notícias, mensagens e informações importantes de forma rápida e confiável. Em quarto lugar, nós temos os tambores. Os astecas utilizavam tambores e instrumentos musicais para transmitir a sua mensagem e se comunicar em distâncias maiores. Os sons e ritmos dos tambores eram usados para sinalizar eventos importantes, convocar reuniões ou transmitir mensagens específicas. Em último lugar, nós teríamos a oratória. A arte oratória também desempenhou um papel importante na comunicação asteca. Os líderes astecas eram hábeis oradores e usavam a palavra falada para transmitir informações, instruções e influenciar as massas. Bom, partindo para o calendário asteca, eles tinham um grande apreço pela astronomia, e essa função fazia parte das obrigações dos sacerdotes. Essa observação dos astros trouxe aos astecas grandes conhecimentos, que lhes permitiram formular 2 calendários. O que era utilizado no cotidiano chamava-se de Xiuhpohualli, e o segundo, que tinha um valor religioso, ficou conhecido como Tonantzin. O primeiro calendário apresentava 18 meses de 20 dias e mais 5 dias adicionais, considerados como dias de azar, o que totalizava 365 dias. O segundo possuía 13 meses de 20 dias, totalizando 260 dias. A combinação dos 2 calendários gerava uma data específica durante um período de 52 anos. O final desse período era considerado um período de azar e o seu reinício era celebrado. A comunicação era valorizada e incentivada na sociedade asteca, tanto oralmente quanto por meio de escrita. A transmissão do conhecimento e a troca de informações eram essenciais para o funcionamento do Império Azteca. Embora a escrita tenha sido amplamente destruída pelos conquistadores espanhóis, alguns códices e registros sobreviveram. Graças a esses registros e aos esforços dos estudiosos modernos, podemos aprender a escrita e a comunicação dessa civilização incrível e desvendar partes de sua história. A história do Império Azteca chega a um momento decisivo com a chegada dos conquistadores espanhóis. Esse encontro entre essas duas culturas marcou o fim do Império Azteca e teve um impacto profundo na história das Américas. No ano de 1519, um conquistador espanhol chamado Hernán Cortés liderou uma expedição ao território azteca. Os espanhóis eram movidos por diversos motivos, incluindo desejos de riquezas, expansão territorial e conversão religiosa. Ao chegar na capital do Império Azteca, Cortés foi recebido pelo imperador Moctezuma II. Os astecas acreditavam que Cortés podia ser uma divindade ou uma festa dos deuses devido às suas roupas e armas estranhas. Os espanhóis, por sua vez, ficaram fascinados com a grandiosidade e riqueza da cidade azteca. Porém, eles também perceberam que poderiam explorar as divisões internas entre os astecas e formar alianças com outros povos indígenas que estavam insatisfeitos com o domínio deles. Conforme os espanhóis exploravam o território, eles entendiam sua autoridade e exigiam impostos aos astecas. Essas ações geraram descontentamento entre a população e afetaram a posição do imperador, que se tornou prisioneiro dos espanhóis. A situação se agravou quando os astecas se revoltaram contra a presença espanhola, que evoluiu com um confronto violento. A cidade da capital azteca foi cercada por um cerco prolongado pelas forças espanholas e seus aliados indígenas. Durante o cerco, a cidade foi gravemente danificada e sofreu com a falta de suprimentos.
Após meses de conflito, a cidade de Tenochtitlan finalmente caiu em 13 de agosto de 1521. O Império Azteca chegou ao fim e a civilização azteca foi subjugada pelo domínio espanhol. A conquista espanhola trouxe consigo mudanças drásticas para a região. A cultura azteca foi suprimida e seus templos e estruturas sagradas foram destruídos. Muitos aspectos da sociedade azteca foram substituídos pelo domínio espanhol. A chegada dos espanhóis resultou na introdução de novas culturas, religiões e tecnologias. Esse encontro de civilizações teve um impacto duradouro na história e na formação da identidade das Américas. Explorando a história dos aztecas, é importante lembrar do legado e da contribuição dessa civilização para a riqueza cultural e o conhecimento que ainda continua até os dias de hoje.